Esta chamada está sendo gravada. Foi, né? Esta chamada está fazendo anotações. Foi sim, Van. Tá, então agora eu abro aqui. Não, tem alguma coisa errada. Coloca em tela cheia ele, amiga. Ah, eu tenho que vir. Aqui. Isso. Foi, né? Foi. Estão me escutando? Uhum. Então tá, então vamos começar. Hoje é um assunto que eu gosto muito de falar. Eita, eu mudei. Que eu gosto muito de falar, que é sobre as linhas, formas, cores e texturas. Essa composição, ela transmite uma imagem, uma mensagem através da roupa. Então, a imagem é uma forma de linguagem silenciosa. Então, através das linhas, das cores, das formas e das texturas, ela vai transmitir uma direção. As cores, elas são emoções. As formas, elas são proporções e equilíbrio. E as texturas, elas trazem aquele tato, né? Dependendo da roupa, da textura da roupa, você quer tocar na pessoa, você quer pegar. Você tá ali na loja, no shopping, aí você vê um linho, você já inconsciente, você já vai lá e encosta no tecido só para passar a mão, né? Então, hoje eu vou ensinar para vocês como usar a imagem como a comunicação de quem você é. Então, a cada escolha que a gente faz no visual, ela vai transmitir quem a gente é e a imagem que a gente quer comunicar. Então, aqui a sua imagem, ela já está falando por si, né? Eu sempre falo, né? A imagem, ela comunica a mensagem. Antes era 7 segundos, depois falaram que era 3 segundos, agora é um piscar de olhos. Então, em poucos segundos, as pessoas já conectam com a gente, já criam uma percepção. Eu falo que elas julgam, né? E, na verdade, julga mesmo, porque o inconsciente, a gente já julga a pessoa. Isso está na psicologia, isso está na neurociência, então a partir do momento que a pessoa te olha, eu vou até mandar uma foto que eu tenho de uma imagem de duas meninas se olhando, o quanto ela ali está reparando na roupa, se está rasgada, se está manchada, se está suja, o cabelo se tá sujo também, se está mal feito, se a unha está descascada. Então, a questão não é viver em função da opinião alheia, mas a gente tem que entender que a nossa imagem, ela comunica de uma maneira consciente, e sabendo disso, a gente tendo essa consciência que a imagem transmite uma mensagem, a gente cria estratégia. Então, a imagem é como? Começa o certo seria, né, a gente entender, conhecer a pessoa e perguntar qual que é a sua profissão, né, o currículo dela. Mas a primeira percepção é a imagem. Então, os 3 primeiros segundos, piscar de olhos, a gente olha para a pessoa e já cria aquela intenção de querer falar com ela, ou não. Então, a imagem, ela transmite uma mensagem antes mesmo de qualquer palavra. E tem a percepção de valor. A primeira impressão é construída visualmente. Então, a gente gera conexão com as pessoas através da imagem que ela quer transmitir. E se ela transmite uma imagem que está incongruente com a mensagem que ela quer passar, gera aquele ruído. Eu falo que quando a gente não está com a imagem alinhada com o nosso objetivo, a gente demora muito mais para ter aquele esforço para explicar o que você é, o que você faz, o que você comunica. Então, quando a gente está com a imagem alinhada com a mensagem que a gente quer transmitir, o esforço fica menor, a gente não precisa explicar tanto. E vem a estratégia de imagem que eu sempre falo aqui, né? Sempre coloco ali nas redes sociais, sempre falo para as minhas clientes, que é o poder, quando a gente conhece o poder da imagem, da estratégia de posicionamento, a gente consegue comunicar com mais facilidade. E aqui a pergunta que eu sempre falo para as minhas clientes, que eu sempre falo para todo mundo é: ai, que roupa que eu coloco? Aí eu falo, qual a imagem que você quer comunicar? Qual a sua intenção de imagem hoje? Então, antes da gente se vestir, a gente tem que pensar nessa pergunta. A gente tem que pensar nessa pergunta. O que eu quero comunicar hoje? Para qual evento eu vou? O que eu quero comunicar? Se eu vou num network, se eu vou num café com as amigas, se eu vou numa reunião de negócios para fechar um contrato, para fechar uma consultoria, qual a imagem que você quer transmitir? Qual é a comunicação que você quer comunicar, né? Então, ela transforma a escolha da roupa, quando a gente pensa
nada é no automático. Quando a gente pensa na comunicação que a gente quer transmitir, a escolha da roupa fica mais assertiva, mais consciente com a imagem. Então, aí, o que eu quero comunicar hoje? Autoridade, acolhimento, criatividade, elegância, confiança, e através dessa pergunta que a gente faz para nós mesmos, a gente vai conseguir direcionar a roupa e a intenção de imagem que a gente quer transmitir. Por exemplo, a Lu, advogada, né? Ela quer transmitir uma imagem de autoridade dentro do trabalho dela. Mas e se ela coloca uma roupa que não transmite essa mensagem? Vai ser mais difícil para ela conseguir convencer ali o juiz, o promotor, do que ela está falando. Ela vai ter mais trabalho, ela vai se esforçar, vai gastar mais energia para comunicar o que ela está transmitindo. Ou ao contrário, né? A pessoa super criativa, com mix de estampa, brincando com cores, e ela precisa transmitir uma autoridade. A imagem não vai estar conversando com a mensagem que ela quer, que ela quer comunicar. Pode falar aqui, menina, só tá a gente aqui, a gente pode conversar. Então, a imagem é uma ferramenta super poderosa. Igual a Legalmente Loira. Exatamente. Exatamente. Não é congruente, né? E eu lembrei... acho que você colocou agora, né, da Deolane, né, transmitiu Deolane. Aquela imagem de coitadinha, né, de menininha. Aquilo é uma afronta ao direito, é uma afronta. Mas aí é uma estratégia de imagem para não mostrar que ela fez, então, né, eu falo assim, gente, esses advogados são porreta, porque eles conseguem transformar a imagem de qualquer pessoa para a gente ficar com dó, né? Então, a imagem é uma ferramenta super poderosa de comunicação. Antes da gente falar, a nossa imagem ela já está comunicando. Por isso que ela precisa ser estratégica e objetiva com o que a gente quer transmitir. Então, quando você entende sobre linhas, formas, cores e texturas e trabalha essa percepção, você consegue cativar, você consegue conectar aquelas pessoas mais próximas de você. Hoje o Instagram, todo mundo trabalha com Instagram, todo mundo vende pelo Instagram, são milhares de consultoras de imagem, milhares de consultoras de etiqueta, professora de inglês, advogada. Então, como a gente faz para conectar essas pessoas, para ela parar ali no nosso perfil e conectar com a gente? É através das linhas, formas, cores e texturas. Eu fiz o photobrand da minha terapeuta, então a gente, através do photobrand dela, eu falei para ela, as pessoas têm que parar no seu Instagram e querer conversar com você. Então, a estratégia de imagem das fotos dela, da sessão de fotos, foi isso, foi muitas texturas, eu trabalhei com muitas texturas e cores, para as pessoas quererem pegar ali na tela e tocar, igual a gente faz no provador, né, da loja, ali na arara da loja. A pessoa querer tocar aqui, naquele tecido, naquele algodão, naquele linho. Então, a estratégia que eu fiz com ela para as fotos foi isso, a pessoa parar o Instagram dela e querer tocar nela. Então, foi totalmente intencional. Então, quando a gente trabalha com intenção e aquela pergunta de sempre, vai para algum evento, é sempre falar o que eu quero comunicar hoje, o que eu quero comunicar nessa palestra, nesse network, nessa reunião de negócios. Então, é sempre essa pergunta com essas respostas ali já meio que direcionado. E aqui eu vou falar um pouquinho das linhas, que é o caminho da mensagem, né? As linhas, elas estão em todas as partes da roupa, dos acessórios, do cabelo, nos decotes, costuras, e ela direciona a percepção de quem olha. Então, as linhas é o começo da estrutura de uma imagem estratégica. Aí eu coloquei aqui as linhas retas. As linhas retas, elas transmitem autoridade, força e estrutura. Então, se você olhar, a calça dela é uma linha reta, ela está com um casaco que transmite essa linha reta, o decote, né, a blusa dela tem uma leve curva, mas você vê que traz uma linha reta, a cintura também com uma linha reta, só que aqui está com uma cor mais suave. Se fosse todo preto, transmitiria muito mais força. Então, as linhas retas aqui que transmite autoridade, força, mas com a cor mais clara, ela traz um equilíbrio. Se fosse um look todo preto, realmente transmitiria muita força.
né? As linhas retas, elas transmitem essa autoridade. E tem as linhas curvas. A saia dela, imagina ela andando, a saia vai balançando. Você sente ela balançando, ela leve, parece que está batendo um vento ali e a saia está balançando. A blusa dela, ela tem toda a linha curva aqui no decote, nos ombros. A bolsa dela também tem as linhas arredondadas, as linhas curvas. E essas linhas, elas transmitem acolhimento, suavidade, fluidez. Eu imagino se fosse um vídeo aqui ela andando, quanto seria leve essa saia dela. E as linhas retas, elas são linhas masculinas, são linhas que transmitem força. As linhas curvas são linhas femininas, que elas transmitem a suavidade, acolhimento, fluidez. Então, sempre pensar nisso, né? Linhas masculinas, linhas retas, linhas curvas, linhas femininas. Por exemplo, ninguém consegue sentar, ficar em pé de uma bola de pilates, porque ela transmite essa fluidez, né, essa suavidade. Agora, você já consegue deitar numa mesa, porque ela tem essa linha reta, ela transmite essa estrutura. Então, as roupas são a mesma coisa, elas transmitem esses mesmos significados. Já as linhas diagonais, elas também trazem esse movimento, essa energia. Então, você consegue, desde ali da roupa, você consegue acompanhar toda a linha diagonal dela, que é uma linha de movimento. Então, tem as linhas retas na ombreira, tá reto, mas o vestido tem muito diagonal. Então, ele traz esse movimento, essa energia, essa criatividade. Então, é pensar qual mensagem que eu quero transmitir para o lugar que eu estou indo hoje. Autoridade, linhas retas. Muita formalidade, linhas retas com cores escuras. Eu vou para um café com as amigas, suavidade, acolhimento, fluidez, linhas curvas. Eu estou num dia assim, super dinâmico, que eu preciso correr, né? Preciso de movimento, eu preciso de energia, linhas diagonais. Então, é sempre pensando, né, nessa construção da imagem. Aí aqui tem as formas, as silhuetas também elas comunicam, né? Então, uma estrutura que fortalece a autoridade, juntando com as linhas arredondadas que traz suavidade e aproximação, as linhas diagonais que trazem essa ousadia, esse dinamismo, essa energia em movimento. Então, tudo tem comunicação. Então, aqui eu coloquei a bolsa quadrada, preta, linha reta, masculino, força. A bolsa arredondada, linhas femininas, então traz mais suavidade, mais leveza. Isso serve também para corte de cabelo. Você olha que o cabelo dela ali, que está cortado em camadas, você sente essa fluidez, né? Parece que ela está andando ali na rua, o cabelo dela está voando, ela está leve, ela está super dinâmica. A linha reta do cabelo, e aí vem muito da intenção de imagem, isso é do visagismo, né? A linha reta do cabelo, você vê que transmite força, que são linhas masculinas. Ela trouxe uma suavidade ali na frente, que ela fez umas luzes suaves, mas se fosse um cabelo todo preto, com linhas retas, muita força, muita autoridade. Até o cabelo a gente tem que pensar na intenção de imagem que a gente quer transmitir, porque ele também vai trazer isso. O meu cabelo, ele é cacheado, né? E eu e a Ana, a gente tem essa polêmica, né, Ana? Uhum. Cabelo cacheado não transmite autoridade. A Ana já fez um vídeo explicando essa pataquada para o povo parar de falar besteira. Pois é. Mas você imagina um cabelo liso, né? Um cabelo cacheado, preto. E um cabelo liso, loiro. Então, tem que juntar as linhas e as cores. Um cabelo liso loiro vai trazer mais fluidez, mais leveza. Um cabelo cacheado mais escuro vai transmitir autoridade. Então, Desculpa, eu não estava à mão, né? Pode falar. Não. Eu, por exemplo, eu já fiz o moreno iluminado no cabelo. E ficou péssimo. Não trouxe nada da Ana que eu gosto, né? Da Ana que eu quero comunicar, porque o fundo não é apropriado para isso. E a pessoa que fez não escolheu o tom correto. Uhum. Então, assim, me apagou, fiquei super apagada e eu combino muito com preto. Então, também tem isso. Às vezes,
O cacheado é lindo, mas assim, para mim não fica bom o moreno iluminado, não ficou Sim. bom. Para nós já fica perfeito, né? Mas aí, Ana, precisa ver o tom que ele fez, se valorizou a sua beleza natural. Você é uma cartela de inverno, seu tom de beleza é frio. Pode ser que a pessoa que tenha feito a coloração no seu cabelo tenha usado tons quentes, então não harmonizou. Exato, foi o que aconteceu. Eu vou mostrar uma foto para vocês depois. Manda no grupo. E Van, aí, por isso que eu adoro tudo quadrado, né? que traz essa força, mas também tem que trazer esse equilíbrio, né? Lógico, a gente tem que pensar lógico. nisso. Mas é eu estou pensando nas minhas demais. bolsas aqui, são todas quadradas, eu adoro esse tipo de brinco quadrado. O cabelo mais quadrado meu agora tá, não sabe que jeito que ele tá, né? Porque eu estou tentando deixar ele crescer. Não sei se eu vou conseguir, mas eu gosto dele Chanel de ponta, bem, né? Quadrado, assim. O sapatinho de bico arredondado não gosto. Então, assim, eita, meu Deus, que o direito me acompanha toda a minha vida, viu? Aí são as camadas que a gente vai acumulando ao longo da vida, que aí você tem que pensar, né? Da sua essência, o que você gostava antes de ter filho, antes de casar, antes de ser advogada, e tentar trazer isso de volta, né? Então é muito da intenção de imagem e equilibrando nos finais de semana. No visagismo, até falei para Ana Carolina, né? A gente se encontrou, eu falei assim, Ana, você tá diferente. E ela deu uma iluminada no cabelo. Tem muita gente que usa o cabelo muito preto, mas aí é mais profundo isso. É que tá em luto, né? Ou separou, ou tá em luto mesmo, alguém faleceu, e precisa dar uma iluminada para ela voltar para a vida. Então, no visagismo, a gente trabalha muito com isso, intenção de imagem, estratégia de imagem. Então, a questão do cabelo é muito isso, né? Entender o seu momento de estilo de vida hoje, a intenção que você quer transmitir, e tem que procurar profissionais que realmente saibam do seu subtom, que deve ter sido isso que aconteceu com você, né, Ana? O meu também aconteceu a mesma coisa. Antes, o cabeleireiro pintava o meu cabelo mais pro amarronado. Só que aí, depois que eu comecei a estudar e eu vi que minha pele é fria, eu falei assim, não, você vai puxar pro acinzentado, que aí foi o que eu cheguei no tom que realmente me valoriza. E o porquê que eu ilumino o cabelo? Por conta, já tem o cabelo cacheado que traz essa acessibilidade. E eu ilumino o meu cabelo para trazer mais aproximação das pessoas. Eu quero que as mulheres cheguem mais perto de mim. Então, o iluminar o meu cabelo é intenção de imagem. Né? Porque o preto, ele traz força, traz poder, e a cor mais clara traz suavidade, aproximação, então é muito da intenção de imagem. Mas é claro que Deus é perfeito, a gente não precisava fazer nada disso. Né? Porque Deus, ele sabe o que faz e a gente é bonita na nossa beleza natural. Então, aqui as linhas quadradas, né, que são estabilidade, segurança, estrutura, linhas retas, as linhas arredondadas, que são acolhimento, simpatia, é igual essa sapatilha aqui, todo mundo já sabe, né? Eu até fiz um provador com uma cliente, eu fui fazer personal shopper com ela, e eu coloquei essa sapatilha, bico arredondado, de lacinho, e ela falou assim, Vanessa, tira, porque não é você nesse sapato, eu não seguro esse look. Eu seguro um look totalmente estampado, mix de estampa, poá com lista, mas o sapatilha de bico arredondado e lacinho não é o meu estilo. E quando a gente entende isso, a gente economiza dinheiro, porque a gente para de comprar roupa errada. Eu sei que não faz parte da minha essência, mas ali a bota eu já gosto, já faz parte de mim. E ela olha a diferença de uma sapatilha arredondada, linhas femininas, né? Totalmente feminina o sapato, cor clara, e uma bota tratorada, escura, preta. Imagina essa pessoa com essa bota pisando no chão. Olha a força que traz. Aí você tem que pensar, qual a intenção de imagem que eu quero transmitir? Vai para a bota, se você quer transmitir força. Quer transmitir fluidez, aproximação, simpatia, acolhimento, vai para a sapatilha de bico arredondado. Não vou com ela. Mutou, Van, mutou. Eu brinco, linha reta. Oi? O teu microfone mutou para mim.
Tava aparecendo até É, desligadinho agora na tela. Voltou? voltou. Voltou? Ué, que estranho. Aí eu coloquei também dois formatos de brinco, que é um brinco de linha reta e o brinco arredondado. Na palestra que eu dei a semana passada, tinha duas mulheres de brinco arredondado, eu falei para elas, você sabe o que significa o brinco arredondado? Ai, não sei. Se tivesse aqui, ela já ia saber. Aproximação, acolhimento, linhas femininas, ela traz mais fluidez. Aí eu coloquei também aqui o óculos, eu coloquei um óculos de diagonais, que traz esse dinamismo, então as linhas diagonais, ela traz esse dinamismo, que foi o que eu coloquei aqui, né? Movimento, energia, criatividade. Então o óculos gatinho, ele traz isso, diferente de um óculos preto, quadrado e haste grossa. Olha o peso que traz esse óculos. De um óculos com a haste fininha, linhas arredondadas e cores claras. Olha a diferença. Então, é sempre pensando na intenção de imagem que você quer transmitir. Então, isso tá para tudo, né? Então, junta linhas, a gente juntou linhas, a gente juntou agora as formas, e agora a gente pensa na comunicação que a gente quer passar, né? Se você quer comunicar, aí aquilo é estratégia de imagem para trazer equilíbrio. A advogada, Gostei de tudo durona, aí. poderosa, mas a Lu toda sorridente, brincalhona, não é esse poder todo 24 horas por dia. Sim, não é fechado, né? Não é uma coisa. Isso, então a gente precisa ter esse equilíbrio. Tem momentos que a gente precisa ser mais séria, igual a palestra que eu dei lá para arquitetos na Léo Madeiras. Eu fui com linhas retas, cores escuras, diferente para uma palestra mais acolhedora, né? Falar mais para mulheres. Então, na palestra que eu dei a semana passada, tinha muito mais mulheres do que homens, então eu coloquei um rosa, eu trouxe mais essa proximidade, esse acolhimento. Então, é trazer esse equilíbrio, você pode ter elegância com naturalidade, as linhas refinadas, com texturas mais orgânicas. Então, eu trouxe esse equilíbrio aqui, as duas, teoricamente, acredito que sejam empresárias, mas eu gostei muito dessa foto da que está de calça. Eu lembrei da Lúcia, do cinto. O cinto dela parece que é uma lagartixa. Maravilhoso. Não é? Então, o sapato dela está combinando, né? Um mocassim dourado, que traz essa elegância, ela não está de salto. Então, ela brinca. Eu acredito que seja uma mulher super séria, mas ela tá com a essência dela ali. Você vê que ela é criativa. Só pelo cinto dela, você fala, essa mulher é criativa. Ela tá antenada nas tendências e gosta de moda. A pulseira dela arredondada, então ela faz todas as linhas retas, né, do blazer, da calça, da camisa, mas ela tem um toque dela de essência, da criatividade. Eu imagino ela no final de semana como ela deve ser, né? Porque ela tá com esse mocassim super contemporâneo, o cinto com essa lagartixa que eu achei maravilhosa, a pulseira totalmente orgânica, totalmente linhas femininas. E ela tá com esse cabelo claro, então ela quer trazer mais a proximidade. Então a gente consegue tentar adivinhar como ela é no final de semana. E a outra modelo aqui, ela tá com, você vê que ela tá com a bolsa, linha reta, quadrada, o blazer estruturado, camisa branca, mas olha a fluidez da saia, né? Você sabe que ela está andando ali e ela está fluindo, a saia é leve. Então, as duas, a gente sabe ali que são empreendedoras, empresárias, trabalham ali, mas elas trazem essa fluidez na imagem delas, que é esse equilíbrio que a gente tem que levar. Então, você pode transmitir autoridade com acolhimento, trazendo esses blazers estruturados e tecidos mais fluidos, como ela está ali com a saia plissada, trazer a criatividade com profissionalismo, com esse cinto totalmente criativo, essa lagartixa vai sair andando ali, vai pegar todo mundo, com detalhes que trazem essa ousadia na roupa clássica, que traz esse equilíbrio na roupa clássica. Então, a gente tem que pensar muito isso. Eu sou profissional, eu sou uma advogada, mas quem eu sou sem ser advogada? Né? Quem eu sou sem ser a consultora de imagem? Quem eu sou sem ser a consultora de etiqueta e a professora de inglês?
Então, a gente tem que resgatar essa nossa essência, né, das camadas que a gente vai acumulando ao longo da vida. No podcast que eu dei, eu falei do ovo, né? Que a gente é casado, tem filho, tem namorado, aí você vai fazer o ovo, o marido quer frito, o filho quer cozido e você gosta do mexido. Você vai fazer 3 ovos diferentes, aí você acaba fazendo tudo igual. Mas qual é o que você gosta? O que faz parte de você? Quem é você? Então, a gente leva muito isso para as roupas também, né? Trabalho exige isso, essa mudança de imagem. Mas quem sou eu, fora do meu trabalho? E eu consigo equilibrar isso dentro do meu trabalho também? Eu sou criativa, mas eu consigo trazer essa formalidade? Eu sou mais autoridade, minha profissão carrega isso, mas eu consigo trazer um acolhimento, umas linhas orgânicas, umas cores mais leves? Então, é sempre pensando assim. Tá respondido aí uma dúvida do slide anterior, Van, que eu ia perguntar, mas falei, vamos ver se ela vai falar sobre isso, porque apareceu ali o brinco arredondado, que é uma coisa que eu adoro, né? Uhum. Então, assim, dá para fazer essa mescla, né? Dá para brincar com essas duas coisas, não significa que você, não, quero passar autoridade, minha profissão é séria, eu tenho que estar por inteiro ali nas linhas mais retas, né? Você Entendi. consegue fazer esse equilíbrio, sim, né? Até para trazer mais leveza para você também, né? E isso Sim. ajuda muito. Aí falamos das linhas, falamos das formas, do equilíbrio na imagem, e agora a gente vai falar das cores. Hoje eu comentei em algum grupo, que alguém postou uma foto, eu coloquei, gente, cor é emoção e cor é sensação. Então, a emoção, ela vem antes das palavras. Então, a cor é um elemento que é rapidamente percebido, né? A cor, ela traz muito essa sensação, né? Essa emoção. Então, dependendo da tonalidade, do tecido, né? Das linhas, das formas e das cores, ele muda a intenção de imagem dele. E aqui eu coloquei a psicologia das cores. Então, o que cada cor significa? O que cada cor transmite, né? O azul, ele transmite confiança, credibilidade, tranquilidade. O verde, ele transmite mais renovação, natureza. O vermelho é energia, presença, poder também, esse protagonismo. O preto, ele traz força, sofisticação e autoridade. Mas a cor sozinha, ela não significa nada. A cor, ela precisa das linhas, das formas e das cores. Normalmente, às vezes eu falo assim nas palestras que eu dou, né? O farol vermelho transmite o quê? O que ele manda faz a gente fazer? Parar. E a lingerie vermelha? Avança. Então, a cor sozinha não significa nada. Venha, e é isso mesmo, né? Estava na ponta da língua da Lúcia. A bicha está arretada. Então, a cor, ela significa muito, né? Dentro das linhas e das formas. Eu quero o vermelho, mas qual a intenção de imagem que eu quero transmitir? Eu quero colocar o azul, qual a intenção que eu quero transmitir? Então, é tudo da intenção de imagem, aquela pergunta, né? Que o que eu quero comunicar hoje? E aqui, a cor vermelha, né? A cor não trabalha sozinha. A imagem, ela é a soma dos 3 elementos, né? Linhas, formas, cores e texturas. Na verdade, 4, né? Contando com a cor. Então, a cor, ela pode transmitir N mensagens, várias possibilidades, dependendo de como ela é usada. Então, aqui eu coloquei 2 cores vermelhas, do exemplo que eu dei agora há pouco, né? Do farol e da lingerie. Então, aqui é um vermelho, que é uma saia fluida. Ela tá ali, a gente vê que ela tem essa fluidez, esse acolhimento, esse dinamismo. E eu coloquei aqui, parece que é a mesma pessoa, né? Só o cabelo que mudou um pouco. Com uma roupa totalmente de linhas retas, blazer reto, bolsa reta. Se você olhar bem, a blusa dela, ela é canelada, então tem linha reta. Então, ela é a mesma cor, mas transmite mensagens totalmente diferentes.
unindo as linhas, as formas e as texturas. Então, a mensagem ela é um conjunto de comunicação, então é uma alfaiataria estruturada, que transmite essa força, o tecido fluido e drapeado aqui do vestido, que transmite essa sensualidade, essa leveza. Então, os cortes ali mais assimétricos do vestido, ele traz essa criatividade, e dependendo do tecido, né, se é uma seda, um veludo, ele transmite outra mensagem. Então, cor, linha, formas e texturas, a mensagem ela completa. Então, nada anda sozinho, tudo tem que estar junto, e a gente tem que entender isso na intenção de imagem que a gente quer transmitir. Então, eu quero transmitir dinamismo, linhas diagonais, cores, quero transmitir forças, linhas retas, suavidade, linhas curvas, e aí você vai para as cores. Aí aqui as texturas, o que a roupa faz a gente sentir, né? A textura é um elemento super sensorial. A gente quer tocar. Esses dias eu fui no shopping, tinha uma jaqueta de couro. Eu nem gostei na jaqueta, porque eu já sei que ela é dura, que ela é pesada, que ela traz essa força. Mas quando eu vi o linho do lado, eu já peguei, né? Já passei a mão ali. Eu fui com uma cliente para fazer personal shopper, tinha uma arara só de tecidos de linho. Ela literalmente, acho que até coloquei o vídeo dela no meu Instagram. Ela entrou dentro da arara, ela se achou ali, ela se abraçou, parecia cobertor. Então, mesmo sem perceber, o nosso inconsciente, ele consegue identificar essas sensações. Aí, a Lu falou que ama couro e ela gosta mesmo. Então, o couro, ele transmite essa força, né? Aquela mulher poderosa, de atitude, de personalidade forte, né? O linho, ele já traz essa leveza, suavidade, naturalidade. A seda, toda a delicadeza e luxo. O seda transmite isso, e o tricô esse conforto. Então, é sempre a intenção de imagem que você quer transmitir. Se você vai numa festa de aniversários das amigas, encontro com as amigas, aí você tem que pensar na intenção de imagem dos tecidos, né? Então, eu coloquei uma calça de couro uma vez, para nunca mais. Eu passei um perrengue o dia inteiro. Essa calça me incomodou tanto, mas eu ainda não era consultora, eu não sabia disso. Aliado ao temperamento, o tecido conta muito. Eu não era consultora ainda, e eu passei o dia inteiro irritada, nervosa, sabe, assim, não via a hora de chegar em casa. Eu tinha marcado um happy hour com a amiga. Eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, eu preciso ir para casa, vamos cancelar nosso happy hour, porque eu não estou bem, eu estou me sentindo desconfortável, eu não vejo a hora de chegar em casa e tirar essa calça. Eu sabia que era a calça o problema, mas eu não sabia o porquê. Aí depois que eu comecei a estudar, fazer consultoria, que eu fiz o teste de temperamento, eu vou mandar para vocês fazerem, eu entendi que o meu temperamento é sanguíneo colérico. Eu gosto de conforto, eu falo com as mãos, eu me mexo muito, sou super comunicativa, não gosto nada de me prendendo, e o couro, ele prende. Para quem é melancólico e colérico, o couro, ele traz essa segurança. Só que para mim, que sou sanguínea, ele me trava. Então, aí eu lembrei da cena que eu cancelei um happy hour porque eu estava incomodada, mas eu não sabia por quê. Porque não é do meu temperamento o tecido. Então, esse tecido, para mim, para o meu temperamento, ele não bate, ele não comunica. Então, hoje, não uso couro, então eu prefiro algodão, eu prefiro linho, porque eu consigo mobilidade, eu consigo conversar com as mãos mais facilmente, diferente do couro que trava. Então, para mim, o couro não é um tecido que me favorece por conta do meu temperamento. A Lu já consegue usar o couro. Então, para ela, às vezes, o temperamento dela já conversa com esse tecido. Então, é muito de entender. Às vezes, a gente compra muita roupa errada, porque a gente acaba comprando peças que não fazem sentido para nós, a gente acaba indo em tendência, acaba vendo em alguém, achou bonito, vai e compra. Hoje eu acho o couro lindo. A Lu estava com uma saia de couro no dia que a gente foi no café aqui do Morumbi. Linda a saia dela, eu achei maravilhosa, mas não serve para mim. Se eu não me conhecesse, não tivesse o autoconhecimento, eu já ia querer uma saia igual a da Lu, já ia falar onde você comprou, porque eu quero uma igual. Sim. Né?
Então, hoje eu sei que ela não, alguns tecidos para mim não vale, porque não faz parte do meu estilo de vida, do meu temperamento, da intenção de imagem que eu quero transmitir. Conseguiram Ô, entender? Van, consegui, mas é aquela pessoa que gosta de, assim, quase tudo. Que, assim, eu amo linho. Linho é linho, né, gente? Eu não sei Sim, se tem alguém que não gosta, né, mas tem gente que não gosta, porque parece que tá amassado, porque não sei o quê, sei lá. é, Você vestiu, ele já se molda ao corpo, tem aquela coisa meio larga. A seda não vamos falar, porque a seda é, né, number one, então, assim, quem sim. não gosta de seda não, ou é ruim da cabeça ou é doente do pé, né, como diz a música. Mas eu gosto muito dessa variedade de texturas e vou te dizer uma coisa que você vai me ajudar a resolver. Eu tenho uma questão com a combinação das texturas, Uhum, que também é uma situação, né? Assim, eu não vou estar de saia de couro e camisa de couro, sim, né? Eu vou mesclar. sim. Eu vou estar com o linho, mas de repente eu não vou estar de camisa de linho, calça de linho. Adoro, mas pode ser que não, pode ser que o blazer seja de linho, a calça seja de linho, mas e a camisa? E a blusa de dentro? Então, assim, Uhum, às vezes me pega um pouco essa combinação de texturas, né? uhum. Mas isso é para outro momento. Foi só. Eu quero fazer o próximo encontro que a gente vai fazer, eu quero fazer presencial numa loja de roupa, para a gente fazer isso mesmo, né? Por favor, né, Vanessa? Esse Eu acho que tá teste. esse cinto de lagartixa agora, né? Vamos Super fazer. apoio. Não é? Eu quero fazer para isso, para a gente testar mesmo. E tá tudo certo, né? Tem pessoas, no meu caso, eu percebi que eu não consigo usar o couro. E tá tudo bem. Se você consegue Uhum. equilibrar todos os tecidos, todas as texturas, ótimo, tá? Maravilhoso. Mas é entender, é sempre assim, né? O que não serve para mim, né? Aí você já elimina 90% e fazer esse equilíbrio. E tem a intenção de imagem também. Então tá tudo bem, nada é proibido, tudo se pode, desde que você se sinta confortável, né? Que a roupa fica bem em você, que você consiga se olhar no espelho e fala, eu seguro esse look. Então é muito assim. Eu sei que todos aqui o couro para mim não serve. Não adianta. Mas aí é o autoconhecimento. Cada um vai ter o seu autoconhecimento, cada um vai entender as linhas, né? Tem gente que diagonal não faz sentido, porque traz instabilidade, a linha diagonal traz essa instabilidade. Então, é entender a forma de intenção que você quer transmitir. Aí aqui é vestir com intenção, né? Eu amo esse look, todo colorido. Né, eu sou apaixonada por esse look, então imagine a imagem em uma frase, né? Cada elemento ela comunica uma palavra. Aqui ela tá de alfaiataria, ela tá de tricô, ela tá de escarpã, mas o look dela tá mais leve por conta das cores. Você consegue perceber isso, né? Essa leveza, né? Essa criatividade no look. E não é todo mundo que consegue usar um mix de cores, não é todo mundo que consegue usar um mix de estampa. Eu não seguro, Van. E tá tudo Também bem, mas não. olha, eu faço revitalização de guarda-roupa em cliente e eu gosto muito de provocar um mix de estampa para sair um pouco da caixinha para provar. E tem a maioria das clientes que eu monto ali o look da própria roupa dela, do próprio guarda-roupa, e eu monto o mix de estampa, a careta é feita na hora. Mas É. a hora que prova é o Eu testar. acho lindo, acho Provar. maravilhoso aí, entendeu? Usaria essa calça com esse sapato fácil, mas eu não seguro a hora que eu Com essa coloco. blusa que você está usando. Com essa camisa que eu tô usando, entendeu? Mas é difícil para mim, né? Eu nem tenho sapato dessa cor, né? E é assim, é percepção, né? Cor é sensação, né? Cor é muito sensação. É acostumar o cérebro, né? Todo mundo aqui já fez coloração pessoal, tem o círculo cromático, é usar o círculo cromático ali com uma cor, duas cores, brincar no sapato, no acessório, na bolsa, num colar, e o cérebro ele vai acostumando com essa cor. Aí acostumou com duas cores, vai para três, e o cérebro vai acostumando. É tudo percepção mesmo, é se olhar no espelho, tirar foto, né, fazer o look do dia, que é super importante. Às vezes a gente acha que é balela o look do dia, mas como é importante a gente se olhar, né? Quando a gente tira foto no espelho,
parece que tem uma outra pessoa olhando a gente. Isso acontece muito comigo. Eu todo dia tiro foto no espelho. Aí eu olho no celular e falo, tá faltando um cinto. Então, eu me olhando como uma terceira pessoa, eu vejo ali que tá faltando um cinto. Ou eu falo, nossa, Vanessa, você já exagerou nos acessórios. Aí eu vou lá e tiro um. Porque a gente consegue ver como uma terceira pessoa olhando pra gente. Por isso que eu sempre falo para as clientes, colocou roupa, tira foto. Tira foto, tira foto, tira foto. Porque o cérebro, ele vai olhando, ele vai tendo essa percepção e ele vai acostumando. Então, quando tá linhas, formas, cores e texturas dentro da intenção de imagem, da comunicação que você quer transmitir, fica claro a comunicação para aquela pessoa que você quer criar essa conexão, criar esse desejo. Ela vai olhar para você. Eu estava no farol esses dias e eu vi um rapaz parando no farol, ele estava de moto. Eu estava na frente, a moto atrás e a moto na frente, que ele parou, né? Porque aquele bolsão para os motoqueiros pararem. Ele estava de costas, ele estava de capacete. Eu fiquei admirando a roupa dele. Tipo, ele estava com uma bolsa linda, de couro. Em 2 minutos eu filtrei todo o cara. A calça dele estava boa, o mocassim dele estava bonito, o capacete dele era um capacete novo. Aí eu falei assim, gente, esse homem trabalha com o quê? Eu fiquei curiosa para saber com que ele trabalhava. E isso acontece com a gente vê alguém passando na rua, a gente fala, o que essa pessoa trabalha? A gente fica curiosa em saber. Quando ela tá bonita, ela trouxe, eu não sei se é inconsciente ou consciente, mas ela conseguiu captar a nossa curiosidade em saber o que ela faz, quem ela é. E as pessoas que estão, né, mal vestidas, desleixadas, né, sem estratégias de imagem, passam e a gente nem vê. Mas aquele rapaz me chamou muita atenção, e ele estava de costas e foi ali o tempo do farol abrir. E eu fiquei curiosa para saber quem ele era. Então, a comunicação, ela é muito poderosa. A nossa roupa, ela traz muito poder de comunicação de imagem. E a gente tem que pensar, eu quero gerar conexões, eu quero atrair pessoas através da minha imagem ou eu não quero? Eu até falo para o meu filho, às vezes a gente vai sair, ele vai todo desleixado. E, Lucas, pelo amor de Deus, se algum seguidor vê eu com você, vai parar de me seguir na hora. Olha o filho dela como é que anda. Tem que andar bem bonito. Aí ele fala, não, mãe, eu quero ir desse jeito. Comigo você não anda desse jeito. Você queima o meu filme desse jeito. Eu falar, nossa, a mãe dele é consultora de imagem, ele tá andando desse jeito? Não, né? Porque isso para ele trabalha num lugar que as pessoas precisam estar bem arrumadas, então ele sabe da importância da imagem. Ele faz para me provocar mesmo, né? Eu conheço ele. Então, é escolher com intenção, é montar o look com consciência, é observar, né? A hora que você for colocar roupa agora, a partir de hoje, todo mundo vai entender sobre linhas, formas, cores e texturas, é observar a linha, as formas, as cores, quando juntas, o que elas estão transmitindo a mensagem, o que elas estão dizendo para a pessoa que está ali, né, que a gente está se encontrando, porque às vezes a gente quer transmitir uma mensagem, a roupa está transmitindo outra completamente diferente, a gente não consegue conversar com aquela pessoa que a gente ficou, tipo, super ansiosa para conhecer e não sabe por quê. Porque a roupa, ela não está comunicando a mensagem que você quer. Então, a roupa, ela fala primeiro, né? A roupa comunica antes. E é sempre registrar, por isso que eu coloquei aqui, registre e compartilhe sua experiência. Então, a partir de hoje, é vestir quem você é, a intenção que você quer comunicar, o desejo que você quer, e vestir realmente roupa com intenção. Eu fui numa reunião do trabalho, e eu sabia que a reunião ia ser bem pesada. Então, eu falei, Vanessa, que imagem que você quer transmitir nessa reunião? Então, eu coloquei linhas retas, cores escuras, coloquei até o mocassim para chegar pisando assim, ó, e ninguém passar por cima de mim. Então, é sempre essa intenção de imagem. Então, eu vou colocar cor forte, coloquei aqueles colares bem grossos mesmo, para transmitir força, para ninguém querer chegar em mim, querer mandar em mim, eu vou ali, vou opinar e vou trazer minha autoridade, meu posicionamento através da minha roupa. Então, a hora que eu abri a porta, eu já transmiti essa autoridade que eu queria. Se eu tivesse ido numa reunião, né, de fechamento de mês,
com um vestido levinho, fluido, com babado, né? Cores clarinhas, azulzinho bebê, florzinha, né? Linhas arredondadas, eu não ia transmitir a imagem, a mensagem que eu queria transmitir. E quando a gente não entende isso, aí gasta muito energia para poder explicar e poder passar o seu conhecimento. Então, aqui eu criei um desafio, que eu vou colocar lá no grupo, o desafio de 7 dias. Então, é todos os dias, a partir de hoje, acordar e falar o que eu quero comunicar hoje, qual a mensagem, qual a imagem que eu quero transmitir hoje. Então, é escolher roupa com intenção, montar o seu look, observar as linhas, as formas, as cores, as texturas, tirar a foto do look do dia e compartilhar a experiência. Eu vou colocar lá no grupo eu vou colocar umas perguntas e através dessas perguntas eles vão responder, pode colocar lá no grupo ou pode responder para vocês mesmo, um questionário daquela roupa que você está usando no dia, quando você colocou a mensagem que você queria transmitir, e no final do dia, se você conseguiu transmitir essa mensagem. Então, estou me sentindo confiante, vou para uma reunião que eu preciso trazer poder, posicionamento. Então, é aquela foto daquela mulher confiante, olhando para a câmera, né? Então, eu já coloquei até uma ceninha aqui, com um look que tem essa personalidade de presença, é o final de semana, um look mais leve, então a foto mais leve, mais suave, para estar conversando com a mensagem e com a imagem que você quer transmitir. Então, eu vou colocar lá no grupo, então vai ser, a partir de hoje, durante 7 dias, usar as roupas com intenção. Então, se tiver dúvida, joga lá também, vou para o tal lugar, eu quero transmitir essa mensagem, estou com dificuldade. Manda a foto ali, dá mais ou menos as roupas que você quer usar e junto a gente vai alinhar. Conseguiram entender? Ficou com alguma dúvida? Van, eu tentando combinar a onça com paetê. Não tinha do presencial seu, né? Ai, gente, aquele dia foi uma loucura, eu não consegui ver roupa. Aí eu queria combinar onça com paetê, eu mandei para a Van. Foi. Aí eu falei assim, Ana, foi ousada, no mínimo. Ela queria ser super ousada. Eu falei assim, Ana, eu às vezes, quando eu vou fazer revitalização ou quando eu vou fazer shopping com a cliente, às vezes eu pego umas combinações que eu falo, eu acho que vai dar certo. Quando a cliente coloca, eu falo, tira, pelo amor de Deus, eu não gostei, porque precisa provar. A percepção, a gente precisa ter esse olhar, né? A gente coloca a foto ali um do lado do outro, ou monta o look um do lado do outro, é totalmente diferente de quando você veste. Ou tem roupa que eu fico meio assim, né? De falar para a cliente, prova. E quando ela prova, eu falo, nossa, eu amei. Eu estava insegura com a montagem ali, mas a hora que prova, a gente tem a certeza se vai segurar o look ou não. Eu tenho uma questão com onça, viu? Caramba, eu acho tão bonito, assim, alguns detalhes, uma peça só, não seguro o look todo, não dá para mim. Um sapato, sabe? Eu gosto, mas eu não consegui ainda. Então, hoje acho que eu não tenho nem... Para mim, o máximo é o sapato. Roupa também nunca consegui usar roupa. Hoje eu não tenho nenhuma peça de onça, nenhuma. Não. Aí tem que ver o tecido, né? Se a onça tem a onça e a onça. Sim, tem a onça vestido de malha grudado, e tem a onça num vestido de, né, bem fluido, ou uma camisa, né? Um tecido fino também. Uma foto aqui de um poá. Eu amo essa combinação de poá. E você olhar aqui para a calça dela, tem menos bola, e as bolas são maiores. A blusa dela, as bolinhas são menorzinhas. Imagina a bola da calça caindo no chão, sendo que as bolas são grandes. Agora você imagina as bolinhas da blusa caindo no chão. Olha a diferença. Vocês conseguiram sensoriar isso? As bolas grandes, elas trazem esse peso. Então, a hora que elas caem no chão, elas pesam, né?
As bolinhas pequenininhas, elas ficam tic, 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 elas trazem essa fluidez. Então, é muito da estampa, é muito isso, né? Entender. Tem gente que não gosta muito de estampa, mas qual é o tipo de estampa? Estampas mais largas, estampas menorzinhas, cada uma transmite um significado diferente. Sim. Então, até o poá tem nessa de intenção de imagem, né? Você quer transmitir força, mas você quer usar um poá? Usa com as bolas maiores. Aham. Né? Você quer transmitir mais leveza? A bolinha dela ali menorzinha, é um preto e branco, mas as bolas são menorzinhas, então transmite mais leveza, sendo que a parte de baixo é mais claro, mas a bola é maior, então transmite mais peso. Então é tudo estratégia e intenção. É essa percepção da imagem que você vai transmitir. Nossa, eu jamais faria aquele look completo ali. Nunca Eu colocaria tenho. Esse eu copiei do Pinterest. Mas olha como ficou bonito. Claro, né? Tem o estilo dela, que tem, né? Um estilo mais jovem, uma coisa mais contraída e ao mesmo tempo bem arrumada. Sim. Mas eu jamais colocaria esse blazer com essas bolas todas aí, gente. Vai colocar no dia que a gente for para a loja, a gente vai quebrar todos esses padrões, essas crenças, essas regras. Vai ser um dia de Fechado. testes e mais testes. A Ana Carolina que está preparada. Eu tô com medo. Ana, se prepara. Amanhã a gente vai fazer sua coloração. Ah, eu tô animada. Ai, que bom, tô super feliz. Você vai adorar, Ana Carolina, você vai adorar. É impactante. Ela fez, Lu, só que como a gente vai fazer a consultoria dela completa, a gente vai iniciar agora, a gente vai refazer a coloração para ver se bateu, se tá tudo certo, se vai continuar, se não vai, senão a gente muda a rota. Mas essa é a nova Ana Carolina, eu tenho certeza que você vai me surpreender. Tenho certeza. E é isso, meninas. Maravilha. Tá com alguma dúvida? Eu estou pensando já em um mês que vem, já vou em algumas lojas essa semana para ver se eu consigo fechar. E eu vou falando para vocês no grupo, a gente vai conversando. E dúvidas podem me chamar e a partir de amanhã vamos montar looks com estratégias de imagem. Uhul. Adorei, Van. Obrigada, querida. Imagina. Beijo. Obrigada, beijo. Boa noite, Tchau. meninas. Boa noite.